Boa tarde, está ouvindo? Alô, vocês estão ouvindo a Regina? Ouvindo, Valdina? Regina, será que o seu microfone não está desligado? Não, tá tudo certo aqui. Tá tudo certo aqui para mim, Valdina. Pessoal ouvindo? Alô? Eu consigo te ouvir. Ah, tá. Já resolvi aqui. Eu acho que era a configuração aqui do meu computador. Ah, ok. Ok, então, podemos começar? Eu vou fazer uma breve abertura aqui e te apresentar, Regina. Uhum. Nós fizemos o convite para todos os contadores, para secretários de finanças, para o pessoal que trabalha com o Aplique, né? Nós temos um grupo aqui que trabalha com o Aplique, que é uma prestação de contas que o Tribunal de Contas exige, que é a forma que o Tribunal de Contas captura as suas informações para prestação de contas. O pessoal do Aplique geralmente é o mesmo pessoal que também trabalha com o e-social. E fizemos também fizemos também para a equipe do Estado, através da Cristina, nós damos o link para eles também. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Valdina, eu estou representando o presidente, Neurilan Fraga, e também a Juliana Ferrari, que se encontra de férias, e o nosso presidente está hoje em Brasília, fazendo os trabalhos nas causas municipais, em defesa das causas municipais. E nós temos a nossa equipe técnica, que trabalhamos junto à coordenação geral, que é a Lisibete, a Rayane e a Cristiane. E nós temos também outros setores daqui da Associação dos Municípios, que somos todos técnicos, como o setor jurídico, o setor de engenharia, o setor de apoio, o setor de imprensa, o setor de eventos, e outros também que trabalham conosco. E nessa condição, como servidora da Associação dos Municípios, a gente conversando com a Regina, ela é uma técnica da empresa Max Provente Treinamentos, e ela tem constantemente nos atendido prontamente todas as vezes que precisamos em relação ao e-social. E esse e-social tem demandado muito questionamentos. E só que nós aqui não temos o sistema, não operamos os sistemas, então nós temos uma certa limitação para orientar a parte operacional do sistema. É diferente, por exemplo, que nós temos aqui na casa uma servidora que trata do SICONV, que é a parte dos convênios, e tanto do convênio da União quanto do Estado, no qual ela tem essa prática, essa expertise de trabalhar o próprio sistema. Mas os outros sistemas não. Então, nós temos a nossa colaboradora chamada Ellen, que trabalha com essa parte de sistemas, somente com a parte do SICOM. Quanto ao e-social, não temos ninguém com essa expertise em prática, e por isso recorremos à Regina, que prontamente nos atendeu. Então, nós teremos a nossa programação, combinado com a Regina, ficou em 2 assuntos, será dividida em 2 tempos. A primeira apresentação, conforme o convite que foi enviado aos senhores, se refere à saúde e segurança do trabalho, o conteúdo de apresentação, quais a documentação do SST e os órgãos precisam para enviar as informações do SST ao e-social, quais servidores podem enviar as informações, a diferença entre os regimes previdenciários, o RPP e o regime geral, como devem ser padronizados os laudos do
do SST para um departamento, que não a SST enviar as informações à luz e linguagem do evento S 2240 do E-Social, quais informações do SST vão em folha de pagamento do órgão, cruzamentos eletrônicos entre as informações da folha de pagamento com as informações do SST, procedimentos e organizações internas que devem acontecer antes da elaboração dos programas e laudos da SST, e informações que devem estar no edital de licitação para contrato de empresa de assessoria e SST. Ou seja, isso aqui, essa parte do SS de segurança da saúde e segurança do trabalho, isso aqui são o questionamento mais providenciais. Todos os dias temos questionamento a esse respeito. Então, Regina, parabéns aí pela sua elenco de informações que serão abordadas nesse assunto. O segundo assunto se trata do EFD-REINF, que isso aqui também é outro ponto bem sensível em relação ao E-Social, e também está no nosso dia a dia, que se refere, assim, o que mais caracteriza são as operações com as retenções. Então, entre eles está fiscalização eletrônica das retenções, discriminação em notas fiscais, tipos de retenções que devem constar em notas fiscais, origem das retenções em nota, e o que muda para órgãos públicos com a vinda do EFD-REINF, entre outros assuntos. Então, nós gostaríamos que os senhores estivessem bem atentos e que, enquanto a Regina estiver fazendo a sua exposição, que não haja interrupção, porque nós vamos abrir, ao final, quando da apresentação dela, um tempo para os questionamentos. Caso ocorrer de não conseguir responder todos os questionamentos, a gente vai fazer uma lista, vamos encaminhar para a Regina, e aos poucos ela vai respondendo. Quanto à questão das retenções, vocês, por favor, anotem os detalhes para que vocês consigam operacionalizar, evitando multas. Mais uma vez, meus agradecimentos à Regina por estar conosco, à nossa equipe da MM, ao nosso presidente Neudan Fraga, e a nossa coordenadora Juliana, por nos permitir que realizemos, junto com os senhores, esse trabalho. Obrigada aos senhores, e a palavra é com você, Regina. Boa tarde a todos, boa tarde. Tudo certo? Som, Valdinaldo? Sério? Conseguindo me ouvir? Tá, sim, estou conseguindo te ouvir bem, Regina. Boa tarde a todos, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço à Associação Mato Grossense dos Municípios por este convite. Agradeço a Deus a oportunidade e a cada um de vocês pela forma que podemos ajudá-los. Hoje nós iremos tratar de um assunto que, como falou a Valdina no começo da explanação, é um assunto bastante buscado, é um assunto onde tem tirado o sono, digamos assim, de muitas pessoas da iniciativa pública neste momento em que estamos vivendo do E-Social, onde começou no dia 1º de janeiro de 2023 a obrigatoriedade do envio das informações de saúde e segurança do trabalho. Fiquem bem atentos no que nós iremos falar hoje, porque se você colocar em prática aquilo que nós iremos falar hoje, isso já transforma a tua vida aí dentro do teu departamento, do teu órgão, em relação às obrigatoriedades e cumprimento de obrigações aí, né, junto ao nosso governo federal. Meu nome é Regina de Souza Cuntes, nós somos de Imbituba, Santa Catarina, como falou a Valdina. A apresentação, nós temos aí 2 partes, né, que está previsto o horário das 15 às 17 horas, horário de Cuiabá. O E-Social e a saúde e segurança do trabalho já é realidade em órgãos públicos. Muitas pessoas nos perguntaram, inclusive ontem ainda recebi informação ou perguntas do tipo: Regina, foi adiado o cronograma de saúde e segurança do trabalho? Regina, o cronograma não será adiado? Então, nós estávamos aí na virada do ano e tinha pessoas que estavam perguntando: Regina, começa amanhã mesmo? E o governo não recuou, gente. Nós estamos, sim, em realidade da SST, no E-Social, para órgãos públicos. Pessoal, estão conseguindo, está dando para ver a minha transmissão de tela aí certinho, né?
Waldina, tá? Eu esqueci de perguntar no começo. Tá dando para ver uma única tela só, né? Tá tranquilo, Regina. E a saúde e segurança do trabalho, gente, é um assunto novo para órgão público. É assunto novo, não é legislação nova, é assunto novo. Não podemos generalizar, mas a maior parte dos órgãos públicos, eles não estão preparados da forma que o E-Social exige que sejam enviadas as informações. Desde a parte administrativa até a parte de contrato, de assessoria de saúde e segurança do trabalho e a documentação específica para atendimento do regime geral de previdência social, principalmente, como veremos aqui. Então, não é uma obrigação nova apenas, é o próprio órgão que muitas vezes tem que se estruturar na parte administrativa para estar atendendo ao governo federal nessa nova obrigatoriedade. Né? Então, e a saúde e segurança do trabalho, ela é ideia do governo. Por que é a ideia do governo? Porque pessoal, a gente vem acompanhando esse mercado há muito tempo, e a sonegação, digamos assim, na parte de saúde e segurança do trabalho entre empresas privadas e órgãos públicos é gigantesca. Então, o governo, no início do projeto SPED, mais precisamente em 2012, 2013, quando estava já se falando da implantação do eixo social, né, a parte de saúde e segurança do trabalho está inclusa. A parte de saúde e segurança do trabalho era lá. Era um dos principais, além da folha de pagamento, é um dos principais objetivos do governo federal. É a saúde e segurança do trabalho. É aqui que estão as maiores multas na parte de tributação. É na parte de saúde e segurança do trabalho. Não está na folha de pagamento. Está na saúde e segurança do trabalho. Por que o governo deixou a saúde e segurança do trabalho por último no cronograma de implantação? Pela complexidade das informações. E para que os órgãos pudessem se atentando à obrigatoriedade e se irem organizando para o cumprimento dessa obrigação. Tá, gente? E os benefícios da saúde, SST, gente, é saúde e segurança do trabalho, tá? Os benefícios, então, da saúde e segurança do trabalho, que agora será digitalizada, né? Qual o benefício da saúde e segurança do trabalho para o governo? Os benefícios são vários, mas estão aí na nossa primeira lista 3 opções. A integração das informações, tudo que o governo quer referente ao regime geral de previdência social, no que diz respeito às informações de medicina e segurança do trabalho, está lá. Depois, nós temos a fiscalização eletrônica. Eu tenho a integração das informações em um único banco de dados nacional. Depois disso, eu tenho um sistema que foi devidamente adaptado para fazer a fiscalização eletrônica das informações que estão integralizadas, já estão lançadas, enviadas pelo teu órgão. Temos a fiscalização eletrônica e depois disso sobra o quê? A arrecadação, quando não cumpridas as legislações pertinentes da área. Obviamente, né, gente? José Alberto Maia, membro do Comitê Gestor do E-Social do Brasil, ele diz o seguinte: a Receita Federal, somente a Receita Federal, quer arrecadar 20 bilhões de reais nos primeiros 5 anos após o E-Social estar totalmente implantado para órgãos públicos e empresas privadas. E da onde que vai sair esse valor? Esse valor vai sair daqui, gente. Ó. A integração das informações, fiscalização eletrônica das informações e inconsistência de dados. Inconsistências de informações, de legislações sendo enviadas. Entendeu? O sistema aí pode fiscalizar automático. Entendeu, gente? Se você perceber lá o layout do E-Social, você vai ver a forma que o E-Social está programado para receber as informações e fiscalizar eletronicamente. A estimativa de percentual de fiscalização da saúde e segurança do trabalho por parte do governo com o E-Social agora é 100%, gente. Essa fala também é de José Alberto Maia, membro do Comitê Gestor do E-Social do Brasil. Antes, nós tínhamos 3% das empresas e órgãos públicos que eram fiscalizados no país em relação às informações de saúde e segurança do trabalho. Agora, esse percentual de 3 pulou para 10.
nós temos um impacto aí de 97%. Entende, gente? Está entendendo por que o órgão público já era para entrar no E-Social em janeiro de 2019 e ainda estamos aqui, indo para a última fase, começando agora, né? E quais são os eventos de saúde e segurança do trabalho que o teu órgão público está obrigado a enviar ao E-Social desde 1º de janeiro de 2023? Nós temos 3, os principais. As informações de saúde e segurança do trabalho, elas estão enredadas em mais de 16 eventos do E-Social. Mas esses daqui são os principais, os oficiais de saúde e segurança do trabalho. Nós temos o evento 2210, que é a comunicação de acidente de trabalho. Uma comunicação de acidente de trabalho você envia sempre que há um acidente de trabalho, sempre que há óbito e sempre que há doença do trabalho. E o 2220 é o evento que leva as informações de monitoramento da saúde do trabalhador. Essas informações nada mais são do que os atestados de saúde ocupacional e os exames complementares obrigatórios de cada trabalhador seletista. 2240, o S2240, é o evento, é a forma que eu vou enviar para o E-Social as condições ambientais do meu trabalho. Essas informações todas você não tem e nenhum órgão público do Brasil inteiro tem em algum lugar. Elas precisam ser, em algum lugar que eu quero dizer, de sistema. Por exemplo, a tua folha de pagamento você já tinha em sistema. Hoje você simplesmente envia para o E-Social. Do teu software, você envia direto para o E-Social. Claro, você fez as adaptações ali, as alterações. Agora, a saúde e segurança do trabalho, você não tem software. O que tem, as informações que vocês têm, o órgão que tem, que são poucos, estão em documentação física. Isso vai ter que passar para o sistema tudo, um a um, manualmente, principalmente esse 2240 aqui, ó, que a partir de janeiro agora, de 2023, terão que ser enviado de todos os servidores vinculados ao regime geral, um a um. Isso é manual, a carga inicial é manual, porque você não tem isso em outro sistema. Isso é novo para o Brasil. As informações de SST o governo não tinha, só tinha aquelas informações referentes ao código 2, 3 e 4 lá, 1, 2, 3 e 4 do CEFIP, falando sobre aposentadoria especial, mas CEFIP não conversava eletronicamente com nada. Entendeu? E agora nós temos esse sistema E-Social que faz parte do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Agora sim, os órgãos públicos estão dentro do SPED. E-Social e EFDRF são os 2 últimos módulos do SPED. Tá, gente? E somam mais de 160 campos a serem preenchidos esses 3 eventos. Claro, cada um dentro da sua realidade, né? E agora, de quais servidores serão obrigados a enviar as informações de SST ao E-Social? Essa dúvida paira no Brasil inteiro. Tá, gente? De quais servidores? Regina, eu tenho regime próprio, eu tenho regime geral, eu tenho lá o comissionado que faz que é do regime geral. Se é comissionado que faz parte do regime geral, que, claro, é do regime geral, mas ele é estatutário, eu mando informação dele. Um comissionado que é portariado, enfim, as informações, gente, as perguntas referente a essa pergunta aqui, aliás, ela chega para a gente todo dia. Todo dia. De quais os servidores que serão obrigados a enviar as informações de SST? Agora, presta atenção aqui. Isso é um passo a passo que transforma a tua vida. A versão que temos hoje do E-Social é essa daqui, ó. Categoria de trabalhadores e os envios dos eventos de saúde e segurança do trabalho ao E-Social. As obrigatoriedades de envio. Por exemplo, servidores do regime geral de previdência social, que são vinculados à CLT, que são regidos pela CLT. Tá? Você pode estar contratando lá, por exemplo, agora professores. Né? Se os professores são vinculados à CLT, não é portariado, então não é seletista. Servidores, faça esse levantamento aí. Servidores que fazem parte, servidores que obviamente são do regime geral de previdência social, todos aí que são seletistas, né? É seletista? Então, o teu órgão precisa enviar todos os eventos
da Saúde e Segurança do Trabalho. Os 3 eventos CAT, quando houver, 2220 e 2240. Quais as informações do 2220 e 2240? As informações que você tem, que você extrai a partir de 1 de janeiro de 2023. Essa semana, eu ouvi um prefeito me dizer o seguinte: nós temos 3.000 trabalhadores, eu contratei uma empresa para elaborar 3.000 ASOs, atestado de saúde ocupacional, e já estava lá fazendo os atestados 3.000, porque eu preciso enviar tudo para o E-Social. Eu disparo tudo. Você só vai enviar os atestados de saúde ocupacional desses 3.000 trabalhadores que você tem, aqueles que os atestados de saúde ocupacional e exames que forem tirados a partir de 1 de 2023. O que você tem antes disso, ou o que você não tem antes disso, o E-Social não quer saber. Então, você tem seletistas. Ele é obrigado a enviar os 3 eventos de saúde e segurança do trabalho. Ok aí? Próximo passo. Órgão público no qual os servidores estatutários concursados são vinculados ao regime geral de previdência social. Estatutário que são vinculados ou que são do regime geral de previdência social. Ele prestou o concurso. É o estatutário, não é vinculado à CLT, ele é vinculado ao estatuto. Ele é concursado, mas não se afiliou ao RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. Automaticamente, ele é regime geral de previdência social, não tem escolha. Então, servidores estatutários que não são vinculados ao RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, automaticamente eles são regime geral de previdência social. Do estatutário, concursado, do regime geral de previdência social, devem ser enviados todos os eventos de saúde e segurança do trabalho, com exceção do 2220. Com exceção dos atestados de saúde ocupacional e exames. Ah, Regina, mas eu tenho aqui, a gente está contratando professores e a gente está fazendo um atestado de saúde ocupacional de todos eles. Você está fazendo porque você tem lá uma lei municipal, por exemplo, você está fazendo porque o teu jurídico pede para se resguardar juridicamente. A legislação, a NR, Norma Regulamentadora número 7, que é exclusivo para seletista, não fala para essa categoria. Não fala para essa categoria. Agora, o teu jurídico pode ser que, dentro do teu município, da tua lei municipal, ele pede para que sejam realizados os atestados de saúde ocupacional e exames, mesmo de estatutário. Ok, isso não vai para o E-Social. Por que que não vai? Porque para o E-Social é obrigado a enviar o 2220 somente para seletista. Você faz e deixa em casa. Você não precisa enviar. Isso aqui tem que ficar claro, tá, gente? Porque tem pessoal de saúde e segurança do trabalho, eu sei que tem gente aqui bastante de saúde e segurança do trabalho. Pessoal da saúde e segurança do trabalho que chega para o órgão público e diz o seguinte: você precisa enviar de todo mundo. O cara lá tem 3.000 trabalhadores, tem 800 seletistas, só tem 800 seletistas. Ele vai enviar dos 800 seletistas o 2220. Não precisa enviar do restante. Ah, Regina, o órgão mesmo assim quer enviar. Ok, tudo certo. Tudo certo. Nós estamos falando de obrigatoriedade do E-Social. É isso que nós estamos falando, né? Se o teu órgão quer enviar por opção, aí ok. Então, é estatutário vinculado ao regime geral, envia o evento de CAT, quando há 2210, comunicação do acidente de trabalho, e o evento carga inicial de riscos, 2240, exceto 2220. Agora, órgão público que instituiu o RPPS, ele tem um regime próprio de previdência social, mas possua servidores obrigatoriamente vinculados ao regime geral de previdência social, como o caso de alguns aposentados e N outras situações. Mesma coisa, deve ser enviados o quê? Os eventos de saúde e segurança do trabalho 2210 e 2240. Exceto o evento 2220. Por que que esse evento 2220 está fora dos trabalhadores servidores que são estatutários? Porque o 2220, gente, ele fala a respeito de atestado de saúde ocupacional e exames. Ele é regido pela NR, Norma Regulamentadora número 7, que é exclusiva para seletista. Simples assim. Tá, gente? Mas o que é que nós temos aqui? Agora, o teu órgão público, cujos servidores estatutários estão vinculados a um RPPS, Regime Próprio de Previdência Social.
além de estatutário, obviamente tem que ser estatutário, ele é estatutário e é vinculado a um regime próprio. Presta atenção. Se é um estatutário vinculado a um regime próprio de previdência social, você não vai enviar nada dele para o E-Social. Atenção, pessoal de SST que está aqui. Não precisa enviar nada de SST para o E-Social. Você vai elaborar LTCAT dele? Sim, está lá na legislação. Você vai elaborar outras informações a respeito da saúde e segurança do trabalho que está na legislação municipal? Sim, isso é outro assunto. Envio de informação para o envio, você não precisa enviar. RPPS. Isso, gente, é bom você saber disso aqui, porque você tem muito trabalhador. Então, você pode baixar muito aí a tua expectativa de envio de informação, né? Em relação ao 2220 para trabalhadores estatutários. Não há necessidade. Então, você envia, você trabalha somente para o regime próprio, regime geral de previdência social para envio das informações no geral do E-Social. Regime próprio não vai para o E-Social, com exceção, coloquei aqui, ó, a súmula 33, que ela veio substituindo a nota técnica 2 de 2014, cuja nota técnica está no manual do E-Social, deve ser analisado os riscos de trabalhadores vinculados ao regime próprio de previdência social. Se eu tenho um regime próprio de previdência social vinculado a risco que lhe dê direito à aposentadoria especial, eu preciso enviar a informação dele. É específico, tá, gente? O regime próprio de previdência social que esteja vinculado, que esteja sob condições de riscos que lhe dê direito à aposentadoria especial sob 6, 9 ou 12% lá no patronal, ele vai para o E-Social no 2240. Então, analise a súmula 33, aqui, ó, juntamente com essas outras legislações aqui da Constituição Federal, inclusive. Tá, gente? Próximo aqui. Para os estagiários, Regina, o que eu faço para o estagiário? O estagiário vai para o E-Social. As informações de saúde e segurança do trabalho em relação aos estagiários vai para o E-Social? Não vai para o E-Social. Não confunda o seguinte, envio para o E-Social com obrigatoriedade de elaboração de documentos, porque a Lei 11.788, lá no artigo 14, ela diz que aplica-se aos estagiários as legislações relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Então, o teu estagiário está no PCMSO? Tá. O teu estagiário está no PGR, Programa de Gerenciamento de Risco? Está. Deve estar. Por causa dessa legislação aqui. Estagiário está no LTCAT? Não. Porque estagiário não conta para fins de aposentadoria especial o tempo dele. Então, ele não está no LTCAT. Por isso que paga-se ao estagiário o seguro de vida, lembra? Por isso que é proibido contratar estagiário sem o seguro, por causa disso aqui. Estagiário não pode estar no LTCAT, mas ele deve estar no PGR e deve estar no PCMSO. Vai para o E-Social? Não vai para o E-Social. Nessa versão em que estamos, não vai, tá, gente? E os autônomos, aquele que você coloca lá no 1.200, aqueles autônomos que prestam serviço esporadicamente aí como pessoa física para você. Não se aplica a saúde e segurança do trabalho para autônomos. Para autônomo, você não vai enviar nada ao E-Social. Isso, gente, não significa que você não vai cumprir o que está lá na Constituição Federal, dizendo que segurança é dever de todos. Não estamos falando disso, né? Somente o envio ao E-Social. Estamos falando de obrigatoriedade de envio ao E-Social. Então, não se aplica aos autônomos. Agora, olha aqui, ó. Isso daqui é transformador. Quais programas e quais laudos de saúde e segurança do trabalho os órgãos precisam para enviar as informações de saúde e segurança do trabalho ao E-Social? Essa pergunta toda hora chega, gente, toda hora. Do que eu preciso para enviar as informações de saúde e segurança do trabalho ao E-Social? Do que eu preciso, Regina? Quais laudos? De onde é que eu pego essas informações? Enfim. Nós temos aqui o 2210, que é a comunicação de acidente do trabalho, que dependendo do tipo da CAT, você envia informações próprias da própria CAT e, conforme diz as nossas tabelas, utilizando-se as tabelas
do próprio E-Social 13 a 17, que são tabelas exclusivas para preenchimento da CAT. Tá aqui, ó. É só tu recortar e colar isso aqui, ó. Entendeu? Olha isso, gente, que maravilha. Agora, eu tenho o 2220. O 2220, monitoramento da saúde do trabalhador. O que eu envio lá para o E-Social mesmo, gente, referente ao seletista? 2220 é específico para seletista, para o resto esquece. Para que eu envio? O que eu tenho lá dentro do 2220? Eu envio os atestados de saúde ocupacional. Referente ao quê? Aos exames. Né, gente? Aos exames. Quais exames? Que estão aonde? De onde é que eu tiro esses exames? Como é que se baseia para tirar os exames? Obrigatoriamente, salvo requisito médico. No PCMSO. PCMSO. Eu preciso do PCMSO para enviar os exames, Regina? Sim. Senão eu vou ter ASO avulso dentro do E-Social. ASO avulso é ilegal pela NR7 e NR9. Sempre foi, sempre foi. Mas agora estamos nos atentando melhor a isso por causa do E-Social, né, gente? É assim que está acontecendo, né? Então, eu preciso do PCMSO para saber quais exames você vai fazer de José Maria e João. E qual a periodicidade desses exames. Aonde deve estar? Dentro do PCMSO. Além disso, o médico, como requisito médico, o médico pode ter requisitos profissionais no momento de uma consulta, onde não consta no PCMSO, mas por requisito próprio, ele solicita exames, ele requisita exames. Pode isso? Com certeza. Tá? Então, 2220, monitoramento de saúde do trabalhador, PCMSO, para quem? Seletistas. Tá, gente? Mas o que eu tenho aqui? 2240, condições ambientais do trabalho, agentes nocivos. Isso daqui vai pegar. Por quê, gente? Porque o 2240, como a gente falou, ele é obrigatório para todos que são vinculados ao regime geral de previdência social. Não importa se ele é estatutário ou contratado mediante portaria, CLT, não importa. Tá, gente? Não importa. É regime geral, ele envia esse evento aqui, com exceção do RPPS, conforme a súmula 33, que a gente falou lá também. Tá? Então, eu preciso do programa de gerenciamento de risco, porque se eu tenho seletista, principalmente. Tá? Eu preciso do programa de gerenciamento de risco. Dentro do programa de gerenciamento de risco, eu levanto informações de riscos que vai me dar vez a um LTCAT, por exemplo. Constando o risco no PGR, eu sigo para o LTCAT. Existem outras regrinhas aí, mas a regra direta é essa, tá, gente? Tem engenheiro que trabalha um pouquinho diferente, mas a regra é essa daqui. LTCAT, o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Agora, olha uma coisa aqui. Laudo técnico das condições ambientais do trabalho, IN 971, que foi substituída pela IN 2110 em 1º de novembro de 2022. Ela diz que o LTCAT, entre outras legislações, diz que o LTCAT ele é obrigado para todas as pessoas. Então, se a gente, não importa, regime geral, regime próprio de previdência social, deve ter o LTCAT. Tá, gente? PGR atinge somente o seletista. Ah, mas o engenheiro aqui elabora primeiro o PGR, depois, mesmo sendo estatutário, ele utiliza o PGR para levantamento de risco, depois segue, se for necessário, para o LTCAT. Ok. Mas o LTCAT não pode faltar. Entendeu, gente? 2240. Se você não tem o LTCAT, você não tem condições, se você tiver riscos, né, no PGR, ou se você não tiver PGR, você tem que ter o LTCAT, né? Você não tem condições de enviar o 2240. Se você enviar o 2240 sem PGR, sem LTCAT, uma coisa está acontecendo: falsificação de documento e falsificação ideológica. A Lei 8.212, a Lei 8.213 me diz isso. Tá, gente? Quem pode assinar um LTCAT? Engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Então, eu tenho que ter o LTCAT, principalmente, PGR, se eu tenho lá seletistas, eu tenho que ter o LTCAT, eu tenho que ter a ficha de EPI. Tá, gente? Ficha de EPI, tem engenheiro que coloca no PGR, tem engenheiro que coloca no LTCAT, eu já vi de tudo. Não importa onde está, desde que você tenha. Tá, gente? Ficha de EPI, quem vai te dar isso é o engenheiro que fez o levantamento de risco, ele vai te dizer para qual risco utiliza-se qual EPI vincula-se qual CA, certificado de aprovação, tudo isso vai para o E-Social. Tudo isso vai para o E-Social, tá, gente?
E os dados de profissionais de saúde e segurança do trabalho devem estar no e-social, pela primeira vez na história. O governo pede as informações de saúde e segurança do trabalho e pede a pessoa que elaborou. Idoneidade profissional sendo colocada em xeque. Essa semana o engenheiro me perguntou para mim o que é o 2240. Eu gelei. Eu disse, não é possível. Não é possível. O momento em que estamos, da história, das legislações sendo cumpridas através das obrigações do governo, e um engenheiro fazer esse tipo de pergunta, e tem, tá, gente? E tem muitos, muitos, tá? Então, mas estão começando a se atualizarem agora também. Então, analise a empresa que você está contratando, tá? Analise as informações que estão sendo colocadas. Resultado dos laudos de periculosidade e insalubridade. Olha aqui agora. Olha aqui agora que você não sabe disso. Resultado dos laudos de periculosidade e de insalubridade. Eles são tirados da onde? De laudos de saúde e segurança do trabalho. Essas informações, elas vão aonde, gente? Eu tenho aqui o 2210, 2220, 2240, que começaram a ser enviados ao e-social agora, no dia 1º de janeiro. Mas o laudo de insalubridade e periculosidade, ou o resultado, as informações referentes aos trabalhadores que têm insalubridade e periculosidade, elas vão aonde? Elas vão na folha de pagamento. Que começou quando a folha de pagamento para o teu órgão público? Em 8 de 2022. Como é que você está enviando as informações de insalubridade e periculosidade lá na tua folha, se você não tem laudo? Está enviando no achômetro e no olhômetro? Tá, gente? Ah, Regina, nós não temos laudos, nós estamos enviando da forma que estava. Tudo bem, começa a arrumar agora. Começa a arrumar agora, antes tarde do que nunca. Né? O resultado da insalubridade e periculosidade, que também são laudos da saúde e segurança do trabalho, já começou na folha em 8 de 2022. Vai lá na folha de pagamento que o pessoal da saúde, que o pessoal do Recursos Humanos aí, Departamento de Folha, já está colocando. Então, aqui tem um quadro resumo, gente, ó. O quadro resumo que temos aqui sobre as categorias, os eventos de saúde e segurança do trabalho e quais devem ser enviados ou não enviados. Aqui, ó, só rapidinho. Comissionados, por exemplo, né, um comissionado que é seletista. Nós temos comissionados que é seletista. O que eu envio para o comissionado seletista? Tudo. Você envia o 2210, quando for o caso, você envia o 2220, você envia o 2240. O que eu envio para o empregado público vinculado, que é da CLT? Tudo. O 2210, 2220 e 2240. O que eu envio para o comissionado estatutário vinculado ao regime geral de previdência social? Só não envia esse aqui, ó, 2220. Você envia a CAT quando há e você envia o 2240. O que eu envio para o estagiário? Nada, né? Embora você tenha aqui, ó, você tenha que realizar essas informações, mas não é obrigatório enviar ao e-social. O que eu envio? O que eu envio para os trabalhadores aprendizes? Gente, aprendizes é seletista, na maior parte dos casos. Aprendizes é seletista. O que eu envio do aprendiz seletista? Tudo. Ele não é seletista? Então, eu envio todos os eventos dele. Tá? Agora, esse evento aqui, ó, 2240, eu vou enviar para seletista, você vai enviar dizendo que ele não tem risco, porque obrigatoriamente aprendizes não podem estar expostos a risco. Você vai enviar o 2240 simplesmente para dizer que ele não tem risco. Porque o 2240, gente, você envia se tem ou se não tem. Não é só dos trabalhadores que tem. Você diz para o e-social que aquele trabalhador não tem. Não tem exposição a risco. Efetivos, vinculado ao RPPS, você não envia nada, com exceção na análise na súmula vinculante 33, para saber se esse trabalhador, vinculado ao RPPS, tem, por exemplo, uma exposição ao risco que lhe dê direito à aposentadoria especial. Efetivos, vinculado ao regime geral de previdência social, só não envia esse aqui, ó, 2220. Você envia a CAT quando há, e você envia o 2240, efetivos, concursados, vinculados ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Agora, para o envio dos eventos de saúde e segurança do trabalho, deve ser analisado o regime de contratação de previdência de cada servidor, e não do órgão. E não do órgão. O e-social entende pessoa como única. Ao e-social, você envia pessoa por
pessoa, com riscos ou não individualizados por pessoas, por pessoa, por EPI, equipamento de proteção individual, utilizado por pessoa. Tá, gente? Próximo aqui. Aqui nós temos, ó, essa portaria interministerial, agora, do dia 10 de janeiro de 2023, gente. Se você quer chamar de coincidência, eu não chamo isso de coincidência, tá? No dia 10 de janeiro, o governo... o que é uma portaria interministerial? São instrumentos de regulação que visam aí a definir instruções para a execução de leis que já existem, tá? Todas essas legislações aqui já existem. Por isso, uma portaria interministerial, né? Dando nova visão, digamos assim, à legislação que já existe. E o que ela me diz? O que ela diz? Lembra que era no máximo 23 mil LTCAT? Pois agora é 31 mil por pessoa a infração do LTCAT. Você não tem LTCAT para determinadas pessoas estão sem LTCAT, 31 mil por pessoa. Pode chegar a 31 mil por pessoa, não é DA, é 31 mil. Tá entendendo, gente? Vale a pena arriscar nisso aqui? Jamais. Jamais. E tem mais uma coisa. O Yuri Shimada fez aqui na Associação Mato Grosso nos Municípios, no mês 8 de 2022, na live dele, quando ele começou, escuta bem isso aqui. Aí, o Yuri Shimada, da Receita Federal, aí do Mato Grosso. O que é que ele disse? Ele disse que o órgão público não pode ter multa. A gente já sabe disso. Mas só estou citando para dizer que o próprio pessoal da Receita Federal do Estado está falando isso e o Brasil todo falou. Entendeu? Órgão público não pode ter multa, gente. Tu não tem caixa para multa, você não tem orçamento para multa. Se o órgão público tiver multa, alguém vai ter que ressarcir os órgãos públicos, o caixa público. Entendeu? E dentro do E-Social, pessoal do RH que está aqui, lá dentro da tabela 3 do E-Social, o código 9292 fala sobre o ressarcimento ao erário. O que é o ressarcimento ao erário? É quando um trabalhador dá prejuízo aos órgãos públicos. É quando, entre outros, né? É quando um servidor dá prejuízo ao órgão público por não observância a determinadas leis, por exemplo, aonde saiu do órgão dos caixas públicos dinheiro em forma de multa, etc, etc. Está lá dentro do E-Social. O E-Social trouxe ressarcimento ao erário na folha de pagamento, gente. Na folha de pagamento. Perfil Profissional Previdenciário, PPP, que a partir de janeiro de 2023 é dentro do famoso 2240, além dos eventos de cadastro de trabalhador, admissão, demissão, etc., né? Nós temos lá os riscos do trabalhador. A multa é de 3.100 até 310 mil reais. Foi atualizada no dia 10 de janeiro de 2023, justamente quando entra a SST no órgão, para os órgãos públicos no E-Social. Comunicação de acidente de trabalho, de 1.300 até 700, até 7.507 reais. Entendeu, gente? Vamos para frente aqui. Eventos que nós temos e os prazos de envio dos eventos de saúde e segurança do trabalho. A CAT deve ser registrada até o primeiro dia útil, né, da ocorrência e em caso de morte de imediato. O 2220 até o dia 15 do mês subsequente ao da emissão do ASO. Tem uma emissão de ASO aqui em janeiro, você tem até dia 15 de fevereiro para enviar e assim sucessivamente. Essa regra de envio, gente, ó, não altera o prazo legal da realização. Você tem que fazer a atestação de ocupacional para quem? Para seletista. Quando? Um dia antes da admissão. Um dia antes da admissão. Você tem o atestado de saúde ocupacional um dia antes da admissão. Com prazo um dia antes da admissão. Que tudo vai para o E-Social. O prazo do atestado de saúde ocupacional e o prazo da admissão. Quando você for enviar até o dia 15 do mês seguinte, você vai colocar a data do atestado de saúde ocupacional e data de admissão, que deve ser no mesmo dia ou anterior, a data do ASO. Mas a data de envio do seletista é um dia antes da efetiva contratação, somente do seletista. Para o resto, não aplica-se essa regra, tá, gente? 2240, até o dia 15 do mês seguinte, né? Também dá o início da obrigatoriedade desse evento, por exemplo, até de 15 de fevereiro, né, de todos os trabalhadores vinculados ao regime geral. No caso de alteração, deve ser enviado também até o dia 15 da sua ocorrência. Após o envio das informações de saúde, segurança do trabalho ao E-Social, deve ser feito o quê? A gestão mensal destas no E-Social, gente.
Ah, eu envio, e agora o que eu faço? Depois de ter enviado, você tem que fazer a gestão mensal. Então, olha o pessoal da SST aí, que vai aí te vender um LTCAT. Gente, você não tem um LTCAT. Você tem o LTCAT, você tem a gestão mensal, você tem o cuidado do EPI, como é que vai ser utilizado dentro desse órgão, você tem o acompanhamento. Que tudo isso vai para o E-Social. O E-Social vai gerenciar vai fazer a gestão mensal de atestado de exames, por exemplo, periódicos, né? Exames obrigatórios para o servidor, prazo para novos exames adicionais e adicionais, para atualização de prazos para atualização de laudos, treinamentos obrigatórios, EPCs, periodicidade de troca de EPI, tudo isso está dentro do E-Social que pro resto da tua vida profissional tu vai fazer. Agora nós estamos falando da carga inicial, depois segue-se nisso aqui, ó. A gestão mensal. Tá, gente? Quais servidores podem enviar as informações de saúde e segurança do trabalho no E-Social? Quais servidores podem enviar? Primeiro lugar, profissional indicado. Quem são? Servidores profissionais de saúde e segurança do trabalho. Esses são os indicados. Regina, não é o nosso caso. Não é a nossa realidade. A gente tem todos os laudos, quem vai enviar é o RH, por exemplo. Então, outro profissional, realmente, como eu disse, é o RH, que deve ser o quê, gente? Devidamente treinado em como analisar resultado nos laudos de insalubridade, laudo de periculosidade, laudo de programa de gerenciamento de risco e LTCAT, por exemplo. Porque se eu tenho um PGR de um seletista dizendo que não tem risco, eu posso utilizar o PGR dizendo que não tem risco para enviar o 2240. Entendeu? E LTCAT. Para o LTCAT, tratando-se de servidor, eu preciso do LTCAT. O LTCAT vai me dizer se eu tenho risco ou se eu não tenho risco. Entendeu, gente? E mais, um profissional da área de recursos humanos, departamento pessoal, gente, tu pega um LTCAT, tu vai ficar completamente perdido. É muita informação que pede o 2240. Você deve ser devidamente treinado a analisar esse LTCAT, como tirar as informações dele. Por quê? Porque no final das informações que você vai colocar lá dentro do 2240, você vai colocar, inclusive, o CREA desse engenheiro, o CRM do médico. E o engenheiro que terceirizar isso para um DP ou para o RH também tem que saber disso. Por quê? Porque é o nome dele que está lá. É o nome dele que está lá, gente. Não brinca com isso aqui. Não brinca com isso aqui. Por que o nome do engenheiro e o médico está lá, gente? Para quê? Para saber se o engenheiro e o médico estão assinando o documento, estão fabricando o documento ou estão acompanhando pessoas. Existe uma diferença muito grande aí. Isso está lá na ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, em 2001, ela soltou isso. Todo profissional de saúde e segurança do trabalho, em outras palavras, que assina um laudo, deve saber que não pode ter sobre sua responsabilidade grande número de pessoas. Aí vem a NR1 e a NR9 dizendo o seguinte: ei, você é obrigado a fazer o acompanhamento de todo o laudo que você assina. E como é que o E-Social sabe quantos laudos você assina? Por aqui, ó. O teu CREA está lá, ele já sabe quantos LTCAT você assina. O teu CRM está lá, ele já sabe quantos laudos você assina. E sabe qual é o grau de risco da empresa. Uma coisa é eu assinar 500 LTCATs por ano, tá? Eu assinar 500 LTCATs por ano com empresas que têm um trabalhador, grau de risco 1 e 2. É uma coisa. Tá? Vamos para frente. Caso sejam servidores do órgão, olha aqui, caso sejam servidor do RH, o DP do órgão, que irão enviar as informações de saúde e segurança do trabalho, os laudos devem ser padronizados. E a gente trabalha com laudo padronizado, gente, para isso aqui. Não se arrisque. Não se arrisque. Tá? Porque pode chegar a 310 mil a multa. Tá, gente? Não se arrisque. Saiba bem do que você está fazendo, busque conhecimento. Padronizado os laudos conforme o quê? Conforme o 2240. Conforme o layout do 2240. Padroniza o laudo. Olha isso, que rico. Deve ser enviado se tem ou se não tem risco. Padronize o laudo para você recortar e colar aqui dentro. Cadê a tua SST? SST, quem vai enviar não é SST, não é a tua assessoria, é o pessoal interno. Chama eles para padronização de laudo em era de E-Social. Porque senão vai dar problema e é o nome dele, do engenheiro e do médico que vai estar lá dentro. Né? 2220, a mesma coisa. 2210 é conforme a tabela 13 a 17 lá do E-Social. Tá, gente?
Mas o quê? Analise se o software está adaptado para o envio das informações de SST e fazer a gestão mensal. Você vai precisar de tudo isso, tá, gente? Quais informações de SST vão em folha de pagamento do órgão? As informações dos laudos de, por exemplo, o LTCAT. Quais informações do LTCAT vão na folha de pagamento? Presta atenção aqui agora. Presta atenção aqui agora. O S.1200 é a folha de pagamento do regime geral, que você, de órgão público, está enviando ao governo desde 8 de 2022. E lá dentro da tua folha tem um campo que pede as informações de aposentadoria especial. A Regina não tem? Tem. A Regina não sei onde é que está. Você não sabe onde é que está, mas tem. Por que que tem? Porque está no layout do e-social. Você é obrigado a enviar essa informação. Da onde é que você tira se aquele trabalhador tem 6, 9 ou 12% de aposentadoria especial? De um único laudo, LTCAT, laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Tem engenheiro que coloca isso dentro do PGR, desde que o PGR atende às condições do LTCAT, mas isso é outra história. Geralmente está dentro do LTCAT. Está lá escrito, Regina tem aposentadoria especial? Você vai colocar que não, por exemplo, ou se tem, qual é o percentual? 6, 9 ou 12%. Isso vai para a folha patronal. Desculpa, para a folha de pagamento não vai, para o patronal a pagar. Isso não influencia na folha de pagamento do trabalhador, embora o cadastro esteja na folha. Embora o cadastro esteja na folha. Atenção, RH e DP. Isso está na folha. Pede para o teu sistema, vê onde é que está isso aqui. Porque isso está na tua folha de pagamento. Você tem que ir lá ver como é que você está pagando esse trabalhador. Não tem técnico em enfermagem aí, você não cuida de hospital, você não tem posto de saúde, etc, etc. Tá, gente? Insalubridade, gente. A insalubridade você tira do laudo de insalubridade, que muitas vezes está dentro do próprio LTCAT, você envia na folha lá, vinculado à natureza de rubrica 1202. A periculosidade, você envia na natureza de rubrica 1203. A penosidade, olha a SST que está aqui. O E-Social tem penosidade. Sabia disso? Tem. Está no código 1214 lá na tabela 3 do E-Social. Tudo isso é folha de pagamento. E nós estamos falando de saúde e segurança do trabalho. Olha isso, que louco, gente. Tudo isso daqui já deveria ter começado na tua folha em 8 de 2022. Isso é folha. Isso daqui é folha de pagamento. Só que são resultados que vão em folha, cuja origem está em laudo. As informações que irão a partir de janeiro de 2023, agora que iniciou, né, não são tiradas desses laudos, a maioria delas. Né? São tiradas, claro, estão aqui, principalmente do LTCAT, mas tem outras informações que não estão aqui. Agora, LTCAT, insalubridade e periculosidade, o resultado vai na folha de pagamento. Tá, gente? Cruzamentos eletrônicos entre as informações da folha de pagamento com as informações de SST. As informações de aposentadoria especial no 1.200 deve bater com o risco do evento 2240. Se você colocou lá que eu tenho 6% de aposentadoria especial, né, eu tenho que coincidir esse risco no 2240. No 2240 vai o risco. Na folha vai o percentual. Tá, gente? A função no evento 2220, 2200. 2200 é evento de admissão, gente. Admissão. Evento de admissão com a descrição da função que vai começar a ser colocada agora pela Saúde e Segurança do Trabalho dentro do evento 2240. Tudo isso deve ser uma linguagem só. Tá? Aqui a letrinha C. Data de admissão no evento 2200, aliás, que é o evento de admissão, né? Com o ASO, a data do ASO, com a data deste evento com a Saúde e Segurança do Trabalho no 2220, para seletista, por exemplo. Então, eu tenho a data de admissão dentro do 2200, com a data do ASO, com a data do 22, dentro do 2220, que deve ser a mesma coisa, que deve coincidir pela legislação. Eletronicamente, gente, nós temos mais de 300 cruzamentos eletrônicos da Saúde e Segurança do Trabalho com o DP. Estabeleça a comunicação com o teu cliente aí. Tá, gente? Com o pessoal da Saúde e Segurança do Trabalho. Porque isso aqui vai pegar. Pode ter certeza. Tá? Afastamento por acidente do trabalho no 2230 com o evento de CAT no 2210. Qual o código da CAT que a tua SST vai colocar lá? Deve ser o mesmo código que está aqui dentro do 2230, que é o evento de afastamento enviado pelo RH.
Isso é tudo em tempo real, eletronicamente, isso está acontecendo no ambiente digital, gente. Tá? Rescisões no evento 2299, com os riscos no evento de SST 2240. Sempre que for realizada uma rescisão, você tem que entrar em contato com a SST. O risco do trabalhador X lá, ele está atualizado, porque ele vai ser demitido essa semana. Atualiza-se o risco para fazer demissão. Gente, nós temos mais de 300. Eu só trouxe isso porque a gente não tem mais tempo. Tá? Procedimentos internos sobre a saúde e segurança do trabalho. Profissionais de saúde e segurança do trabalho que irão levantar as necessidades, elaboração ou atualização dos laudos e enviar as informações e fazer a gestão mensal. Então, qual é o procedimento interno? Você tem que fazer o levantamento de obrigação, né? de necessidades. E quais trabalhadores, quem vai elaborar, atualizar os laudos? Uma coisa é quem vai elaborar, outra coisa é quem vai atualizar, outra coisa é quem vai enviar para o e-social e fazer a gestão mensal. São coisas diferentes. Pode ser que a tua SST tanto vai elaborar quanto enviar. Pode ser que a tua SST só vai elaborar, mas você não contratou ela para enviar. Então, quem vai enviar? O pessoal do RH? Então, ele tem que ser treinado para saber enviar as informações de SST. Tá, gente? A número B aqui, ó, a letra B, aliás. Quais servidores estarão envolvidos nas informações de SST, elaboração, envio, gestão mensal, etc. Como eu disse, pode ser o RH, né? Que geralmente a gente ouve falar o RH, folha de pagamento. Quais são esses trabalhadores? Se a SST não vai enviar as informações, então quem vai enviar? Junta esse pessoal, você precisa buscar essas informações aqui, juntar o pessoal e fazer o teu comitê gestor do e-social, tá, gente? Padronização dos laudos de saúde e segurança do trabalho, principalmente do LTCAT. É o RH que vai enviar, então o laudo precisa ser padronizado. Entendeu, gente? Precisa ser feito um levantamento sobre quais profissionais são do regime geral de previdência social estatutários. Quais são concursados mais do regime geral? Quais profissionais são do regime geral seletistas? Qual que são estatutários, seletistas ou RPPS? Você estabelece isso daqui para depois estabelecer obrigatoriedade de envio. Porque você não precisa enviar de todo mundo. De todo mundo as informações. Né? Informações que devem estar no edital de licitação para contrato de empresa assessoria de SST. Olha isso. Para abertura de licitação para contratação de assessoria de SST, deve ser colocado em edital de licitação a obrigatoriedade da contratada referente às informações de saúde e segurança do trabalho, de elaboração, de envio, de gestão mensal, ou não, né? Inclusive a responsabilidade quanto aos envios, as inconsistências de lançamentos e danos financeiros. Por quê? Porque, gente, tem engenheiro no Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente sabe que encontra alguns aí. Então, a gente tem que analisar bem isso. Né? Eu peguei um PGE, um LTCAT essa semana, que não dizia nada com nada. Entendeu, gente? Não dizia nada com nada. Vai expor esse LTCAT numa prefeitura com um grau de risco, onde tem um hospital ali, onde tem... Gente, não faça isso. É tiro no pé, como diz aqui o pessoal de Santa Catarina. Entendeu? Isso é tiro no pé, não faça isso, porque a multa pode chegar a 310 mil reais só no risco. Entendeu, gente? Então, escolha... Trouxe essa foto aqui. Escolha o leão com o qual você quer se relacionar. Escolha o leão com o qual você quer se relacionar. A gente já buscou se relacionar há muito tempo com esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro leão aqui, ó. Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver o chat aqui. Sim, tem como disponibilizar os slides. Os slides, pessoal, esse aqui, ó, eu vou entregar ali para a Valdina ali da MM, tá? Deixa eu ver aqui um a um. Tá, laudo. Vou passar para a Valdina, aí vocês podem ter acesso a esses PDFs. Poderia solicitar a participação no evento? Tem colega aguardando entrar. Está travando aqui. Regina. Oi. É que, na verdade, houve um problema aqui de limitação de acesso
Aham. Nós não fomos avisados de que havia limitação e eles limitaram. Então, a gente gerou um outro link e está passando pelo YouTube ao vivo. Ah, tá. Aham. Então, pessoal, quem estiver por perto querendo acessar, por favor, avisa que está no YouTube. Eu já coloquei o link no grupo. A S2210 é para todos os vinculados ao regime geral de previdência social ou apenas aqueles que são seletistas? O 2210 é o evento relacionado à CAT e deve ser enviado para todos os trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social. Tá? Não importa se ele é estatutário, ele é estatutário, concursado, mas não é afiliado ao RPPS. Automaticamente ele é o regime geral. Deve ser enviado a CAT dele também, tá? Vinculado ao regime geral, são aqueles. Botar ali o regalo sobre. Tem como disponibilizar os slides. Técnico de segurança do trabalho, pode? Acredito que a pergunta seja: técnico de segurança do trabalho pode enviar as informações? Sim. Gente, tanto técnico de segurança do trabalho como engenheiros e médicos precisa também, obviamente, conhecer os eventos de saúde e segurança do trabalho, né, gente? Isso a gente precisa fazer o trabalho com eles, com certeza, com certeza. Técnico de segurança do trabalho pode enviar, é indicado para enviar, porque ele tem conhecimento sobre isso e precisa conhecer os eventos e também os laudos. Agora, técnico de segurança do trabalho, ele não pode assinar LTCAT e nem, obviamente, o PCMSO, que é exclusivo para medicina, médico, né? Não pode assinar o LTCAT, laudo técnico das condições ambientais do trabalho, não pode assinar e nem elaborar, né? Assinar, elaborar e assinar laudo de insalubridade e periculosidade, né? Mas o PGR, que é um programa de gerenciamento de risco, por exemplo, aí sim, tá? O ideal, então, seria o pessoal da SST já fazer a gestão e envio. Exatamente. Larissa Bejas, exatamente. Exatamente. O envio, ele fazer a elaboração dos laudos, o envio e a gestão mensal. Agora, para isso, vocês têm que conversar entre si. Por quê? Porque os eventos, o atestado de saúde ocupacional, por exemplo, a admissão e demissão, por exemplo, vem parte do RH da prefeitura, por exemplo, do órgão, né? Referente aos contratados com vínculo estatutário. Os contratados com vínculo estatutário, você envia somente os riscos dos trabalhadores que, segundo a súmula vinculante 33, trabalhadores vinculados ao regime próprio de previdência social, que estejam aí submetidos a riscos que lhe dê aposentadoria especial, que lhe dê direito à aposentadoria especial. Tá? Isso está lá no teu LTCAT, laudo técnico das condições ambientais de trabalho, que deve, obviamente, contemplar o RPPS também, tá, gente? Essa live será disponibilizada posteriormente. Sim. Apresentação gravada será disponibilizado o link. Manda o link por aqui. Poderia encaminhar os slides no e-mail. Sim, os slides vão estar com a Valdina aí, o pessoal da Associação Mato Grossense dos Municípios. Pessoal, nós estamos aqui agora, o valor da multa de 31 mil é por pessoa e já vale para esse mês de janeiro? Exatamente, exatamente. Não é por órgão. Não é, o órgão tem, por exemplo, 10 trabalhadores, 20 trabalhadores que estão na omissão desse documento, ou inconsistente, etc. É por trabalhador, tá, gente? Exatamente, isso mesmo. Vamos, então, para a nossa segunda parte, tá, gente? Para a nossa segunda parte aqui, ó. Vou ver se eu estou transmitindo. Ok. Quando eu estou aqui transmitindo, gente, quando eu estou transmitindo telas aqui, ó, eu não consigo ver mais ninguém, nem nada, só consigo ver a minha tela aqui, tá? Conseguindo ver a tela cheia, tudo certo aí? A segunda parte, gente. Agora nós iremos entrar, olha bem como é que funcionam as coisas. Nós iremos entrar na obrigatoriedade que o governo vem nos trazendo também através da EFD-REINF.
A EFD-REINF é a escrituração fiscal digital de retenção e outras informações fiscais. Ela é o último módulo do SPED e é o irmão gêmeo do E-Social. Tá? Dentro do manual do E-Social, vem trazendo a ligação eletrônica, o cruzamento eletrônico de dados entre esses dois sistemas. Fique atento a isso. Fique atento a isso, porque nós estamos em era de fiscalização eletrônica. Tá, gente? Era de fiscalização eletrônica. A EFD-REINF, ela traz uma nova era para a gestão de terceiros, uma nova era para a gestão de retenção em retenções e notas fiscais. Tá? Vamos lá, então. Quais as informações que vão para o E-Social? Desculpa, para a EFD-REINF. Quais as informações que eu devo enviar para a EFD-REINF, Regina? Você tem um contrato cujo objeto do contrato é prestação de serviços, concessão de mão de obra ou empreitada, vai para a EFD-REINF. Você vai ver o contrato. No teu contrato tem cessão de mão de obra ou empreitada? Tem pessoas à tua disposição, quer seja na cessão ou quer seja empreitada das mais diversas? Tem retenção em nota fiscal? Retenção previdenciária? Vai para a EFD-REINF. Então, em tese, é isso que vai para a EFD-REINF. Tá, gente? A EFD-REINF, ela altera a comunicação, ela altera a relação entre você e o seu prestador de serviço. Tá, gente? Entre você como tomador e o prestador de serviço que presta serviço com cessão de mão de obra empreitada. A EFD-REINF é o sistema que leva ao governo as informações sobre, entre outras, quem é o tomador e quem é a prestadora. Quem é o contratante e contratada. Em uma o quê, gente? Minuciosíssima descrição de tipos de serviços, retenções que são feitas ou que não são feitas em notas fiscais. A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 2043, de 2021, é o que regulamenta a EFD-REINF, o último módulo do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. O nosso sistema de fiscalização e arrecadação do nosso país, tá, gente? O tomador de serviços, ele deve analisar mensal se o prestador envia corretamente as informações a respeito do serviço, retenção e sobre o tomador. Então, sobra para o tomador fazer essa análise mensal a respeito do prestador. Deve o quê? Analisar os relatórios de eventos da EFD-REINF enviado pela prestadora mensal. Por quê? Porque a prestadora de serviços mensal, ela expõe o tomador de serviços. Ela expõe o contratante de serviços. O tomador, gente, ele pode o quê? Terceirizar serviços, mas não pode terceirizar o risco. O que você quer dizer com isso, Regina? 2110, Instrução Normativa 2110, de 2022. Ela diz que o tomador de serviço é que deve elaborar o LTCAT e o Programa de Gerenciamento de Risco dos seus serviços terceirizados. Olha isso, gente. Isso nunca foi observado no Brasil. Entendeu? Nunca foi observado no Brasil. Porque o risco a responsabilidade do risco é sempre do tomador. Não existe uma lei onde você fala o seguinte: eu terceirizo uma obra e terceirizo também o risco dela. Não existe nenhuma. Só para você ter uma noção. Eu quero chegar lá na retenção. O risco é de responsabilidade do tomador nos serviços prestados. Embora tenha contratos aí que você regulamenta isso, caso acontecer, mas o risco é do tomador de serviço. Na EFD-REINF haverá o quê? A fiscalização eletrônica de retenção. Fiscalização eletrônica de retenção e nota fiscal, gente. Nova era para fiscais de contratos, gestor de obras, engenheiros de obras, saúde e segurança do trabalho e contadores. Tá? E contadores. Na EFD-REINF é possível identificar omissões ou erros relativos às retenções previdenciárias. Por quê, gente? Olha só. Qual é a origem das retenções previdenciárias na EFD-REINF?
Tudo bem, minhas retenções previdenciárias estão lá na EFD-RENF e eu, como tomador de serviço, vou pagar, vou depositar esse valor, retido lá pela prestadora de serviço, mas da onde é que vem a previdência? O valor da previdência? As retenções previdenciárias que estão na nota fiscal. A origem dela, gente, é o E-Social. É lá dentro do E-Social que estão todos os valores da retenção previdenciária, as situações de risco, etc., que vai ser transferido, simplesmente transferido para a EFD-RENF, para o tomador depositar, pagar. Simples assim, gente. O E-Social é que dá origem às retenções previdenciárias. Então, você tem que saber o que tem no E-Social do prestador a respeito dos trabalhadores que prestam serviço para você. Entende, gente? Olha isso aqui, ó. Informações que vão no E-Social do prestador e que irão para as retenções e notas fiscais. A lotação tributária. Aquela que influencia na Previdência Social, dependendo da lotação, influencia na Previdência. Lotação tributária de quem? Do tomador. Ele vai enviar a lotação tributária lá no E-Social dele, é referente ao teu órgão público que está tomando serviço, não é dele. Lá dentro do evento 1020, S1020, é lá dentro que ele envia. Ele cadastra você antes de começar a prestar serviço para ti. Outra coisa que nós temos aqui que vai lá dentro do E-Social do prestador, riscos da função, dos serviços realizados aonde? No tomador. Risco da função de quem? Do tomador. O risco é onde eu estou, diz a legislação. Onde que eu estou? No tomador de serviço, na prefeitura X, por exemplo. Né? Percentual da aposentadoria de quem? Dos serviços lá do tomador, dos riscos relacionados no serviço do tomador. Eu quero chegar lá na retenção. Aqui está a origem da tua retenção previdenciária, né? Mas o quê? Percentual de adicional de aposentadoria especial. Pela legislação, percentual de aposentadoria especial é uma coisa, é o 6, 9 ou 12%, que está lá no LTCAT. A legislação me diz que o adicional de aposentadoria especial é outra coisa, que é sobre o percentual da aposentadoria especial, o 2, 3 ou 4%. Presta atenção aqui que isso daqui vai pegar. Já estamos tendo notificação em empresas privadas por isso daqui, muitíssimas. Tá, gente? Isso daqui, dificilmente, são raros os órgãos que faziam isso anteriormente, gente. Tá? Percentual adicional da aposentadoria especial. Valor do INSS de salubridade dos serviços do tomador, que influencia lá na retenção previdenciária e que vai parar na EFD-RENF também. Então, tudo isso daqui vai lá para o EFD-RENF, que tem, ó, essas informações estão escrituradas no E-Social do prestador de serviços, que vai parar na EFD-RENF e vai dar voz e vez lá a nota fiscal, que ele vai fazer os destaques da retenção e vai dar para o órgão público depositar. Entendeu, gente? Cruzamento eletrônico entre o E-Social e a EFD-RENF. Devem constar em notas fiscais e enviar a EFD-RENF pelo tomador e prestador de serviço, gente, as mesmas informações, como identificação do tomador ou do contratante e tomador, contratante e prestador, identificação dos serviços que são prestados, os tipos de serviços, identificação de riscos nos serviços prestados. Que risco eu estou falando aqui? Né? Risco que tem lá dentro do LTCAT do prestador, do tomador de serviço. Notas fiscais discriminadas, indicativo de riscos nos serviços, ó, pagamento da alíquota da aposentadoria especial, está onde? Está na nota fiscal. Percentual do adicional da aposentadoria especial, está na nota fiscal. É o patronal do prestador de serviço que agora está na retenção para te pagar. Entendeu? Deve estar lá. Se não está e você tem risco no LTCAT, você não vai pagar a retenção, porque você não vai se expor ao governo federal. Se no teu LTCAT tem aposentadoria especial de trabalhador que presta um serviço para você, você vai dizer, cadê a retenção da aposentadoria especial e cadê o adicional de retenção de aposentadoria especial? Entendeu, gente? Indicativo de base de cálculo para a retenção, destaque das retenções, indicativo de desoneração, número da nota fiscal e por aí vai. Tá, gente? Fiscalização eletrônica pelo governo, qual nunca houve. Tudo o governo sabe. E ele sabe, inclusive, gente,
Quem denuncia aqui se tem risco ou se não tem risco é a própria função do trabalhador, obviamente. Função do trabalhador, descrição da função do trabalhador, CBO do trabalhador, né? Então, deve ser feita pelo tomador minuciosa conferência mensal de quais? De informações e notas fiscais para evitar divergência entre o que o tomador informa com o que o prestador informa. Por quê? Porque o próprio manual diz o seguinte, que as informações da EFD-REINF terão cruzamentos com o E-Social. E as informações do prestador de serviços, elas denunciam a do tomador ou vice-versa. Um pode denunciar o outro eletronicamente sem saber do que está ocorrendo muitas vezes, gente. Tá? Quais profissionais e departamentos estão envolvidos na medição dos serviços, cálculo de notas fiscais, conforme riscos envolvidos, envio da EFD-REINF? Quais profissionais estão envolvidos aqui, gente? Aqui nós temos contador, aqui nós temos fiscais de contratos, aqui nós temos gestor de terceiros, aqui nós temos engenheiro de obras. Todos esse pessoal, gente, estão envolvidos na elaboração, muitas vezes, no cálculo da nota fiscal. Muitas vezes você está aqui e vai estar dizendo o seguinte, Regina, mas só eu estou aqui, né? Eu estou sabendo disso. Mas a hora que a nota chega na minha mão, isso aqui tudo já aconteceu. A nota chega e você vai fazer o quê? Vai lançar? Por que você vai lançar se você não tem certeza do que tem ali? Entendeu? Então, todo o pessoal deve saber disso aqui. Engenheiros, técnicos aí de obras, pessoal, contadores, fiscais de contratos, e por aí vai, né? Quais são as responsabilidades do tomador e prestador de serviço na EFD-REINF? Ambos, tanto o tomador quanto o prestador, devem enviar as mesmas informações ao governo federal. Entre essas informações de ambos, não pode haver divergência, gente. Por quê? Um diz que era X, o outro diz que é Y. Um precisa de informação que o outro detém. O prestador precisa do tomador e o tomador precisa do prestador. Um expõe o outro eletronicamente na EFD-REINF, nas informações que estão sendo enviadas. E como, Regina, saber se há direito de aposentadoria especial na prestação de serviço? Como é que eu sei disso? Pelo LTCAT. O LTCAT vai me dizer se você tem direito à aposentadoria especial, daqueles trabalhadores que prestam serviço para você em condições de cessão de mão de obra ou empreitada. Qual deles tem a aposentadoria especial? Né? Como é calculado o adicional de aposentadoria especial? Tudo bem, eu sei que eu tenho aposentadoria especial no LTCAT. E qual é o adicional de aposentadoria especial? É aquele 2%, 3% ou 4% que nós veremos aqui a legislação, que são essas aqui, ó. Tá, gente? Essas aqui, ó. Aqui embaixo. Havendo adicional de agentes nocivos, altera-se o valor da retenção destacado na nota fiscal pelo prestador, gente. É dever do tomador o quê? Saber se tem esse percentual de adicional de risco para fazer a retenção. Aonde é que está? Repetindo, no seu próprio LTCAT. No próprio LTCAT do próprio tomador de serviço deve estar essas informações aqui, ó. Então, ele vai pegar o LTCAT dele, tá? Informação, algo que talvez nunca tenha acontecido aí. Talvez você, como fiscal de contratos, nunca tenha pego um LTCAT na mão. Você, como engenheiro, como contador, também não, né? E o pessoal lá que elaboram a nota também não. Tá vendo, gente? Nós estamos falando aqui de uma equipe de trabalho. Estamos falando de uma equipe de trabalho para que isso dê certo, tá? Na retenção de 11% na nota e com 2% de risco de adicional de aposentadoria especial, o tomador deve reter 13%. 13%, não é 11%, gente. Na retenção de 11%, com 3% de risco de adicional de aposentadoria especial, o tomador deve reter 14%. Na retenção de 11%, com 4% de adicional de risco de aposentadoria especial, o tomador deve reter 15%. Olha onde é que está isso, ó. Artigos 22, 57 e 58 da Lei 8.213 de 1991. Ela fala sobre o quê? Sobre o percentual da aposentadoria especial, que é o 6, 9 ou 12%, que você já sabe lá. Tá, tudo bem. Se eu tenho
aposentadoria especial, seja ele por 6,9% ou 12%, é aqui que eu tenho o parâmetro para saber se eu vou ter o 2%, ou 3%, ou 4% sobre o 11% na nota. Isso aqui deve ficar claro, gente. Isso aqui deve ficar claro, porque para a maioria dos órgãos isso não acontece. E a fiscalização agora é eletrônica. Eu tenho aqui o artigo 31 da Lei 8.212, também de 1991, que ela fala da retenção de 11% em nota. Então, eu tenho aqui a legislação da aposentadoria especial de 6,9 ou 12, eu tenho a retenção em nota fiscal, que é de 11%, e eu tenho a IN, Instrução Normativa 2110 de 2022, no artigo 131 e 132, que fala dos acréscimos de 2%, 3% ou 4% sobre o percentual da aposentadoria especial em nota fiscal. Desde 1991. Tá, gente? Isso aqui, desde 1991. Não estamos falando de legislação nova. Isso daqui já existe desde 1991, mas que muitos órgãos estão se atentando agora devido ao fato da legislação ser eletrônica. Tá? Onde é que vai isso na IFD-RENF? Olha isso, gente. Na IFD-RENF, o 2% vai lá nesse campo, VLR, serviço 25 anos. Se eu tenho 2% de aposentadoria especial, significa que no meu LTCAT está dizendo que eu tenho exposição a risco de 25 anos. Se eu tenho 3% sobre a nota fiscal aqui, que vai dar 14% ao todo, significa que o valor da aposentadoria especial, ou melhor, o tempo de serviço de aposentadoria especial para aposentadoria especial lá dentro do campo, do layout, do evento EFD-RENF, é 20 anos. Se eu tenho 4%, significa que eu tenho 15 anos. Isso daqui está tanto no ECAC, se você tem um sistema EFD-RENF próprio, está lá dentro do teu sistema, obrigatoriamente, não tem opção. Se você está enviando pelo ECAC, lá dentro do ECAC tem esses campos aqui também. Tá, gente? Então, resumindo, lá dentro do LTCAT deve dizer se esse trabalhador, nessa função, a risco que ele está exposto, aos riscos que ele está exposto, dê direito ao trabalhador de 25 anos, 20 ou 15 de exposição. Ou seja, ele tem que se aposentar em 15 anos de exposição, 20 ou 25 anos. Na EFD-RENF, é essa forma que você irá enviar, tirando os resultados do LTCAT para aposentadoria especial. Tá, gente? Então, olha a tua nota. Se você não está retendo 11 quando deveria ser 13, ou está retendo 11 quando deveria ser 14, ou está retendo 11 quando deveria ser 15. Está aqui a legislação toda, de uma por uma. Está todas aqui as legislações. A gente trouxe só aqui o resumo do resumo, gente. Agora, eu tenho outra questão. Para a prestadora de serviço que é optante pela CPRB, como é que é a retenção dela? A retenção dela não é 11. A retenção dela é 3,5. Se a retenção dela é 3,5, aplica-se as mesmas coisas. 3,5 mais 2%, 5,5. 3,5 mais 3%, 6,5. 3% mais 4%, 7,5 de adicional de aposentadoria que o tomador deve recolher. Então, se a tua nota fiscal não vem com esse percentual aqui, ou se for optante pela CPRB, com o risco de adicional de aposentadoria especial e adicional de aposentadoria especial, né? Você deve analisar e você não vai pagar essa nota enquanto que isso não estiver correto. Por quê? Porque é tiro no pé. Você pagou uma nota onde tem adicional de aposentadoria especial e não teve de retenção em nota fiscal, é tiro no próprio pé, gente. Aonde é que vai isso? Lá dentro do na EFD-RENF, ó. O campo. Também, se é optante pela CPRB. Você tem que saber se a tua prestadora é optante pela CPRB, porque é lá que, obviamente, você vai analisar como é que vem aí a retenção para você. Né? Você vai colocar dentro do teu tomador de serviço, vai enviar a EFD-RENF. Ele vai colocar dentro da sua EFD-RENF se o prestador é optante pela CPRB. Por quê? Para legalizar um envio de 3,5%. Pagamento de 3,5%. Se você não disser que não é optando pela CPRB, o E-Social vai esperar o 11%. Entendeu, gente? Na EFD-RENF, mesma coisa. Vai colocar aqui se tem mais 2%, 3% ou 4%. É um só deles, tá, gente? Ou 2%, ou 3%, ou 4%. Aqui está as legislações que regem, que são legislações antigas. Analisa como é que está as tuas retenções aí em notas fiscais. E agora, olha aqui, ó. Quando o tomador
e prestador devem saber que nos serviços prestados terá risco na exposição, insalubridade ou aposentadoria especial, quando da elaboração do edital de licitação. Por quê? Porque lá no edital de licitação você vai dizer, aqui nós temos 9% de aposentadoria especial para participante da licitação fazer o orçamento em cima desse custo. Ou nós temos 40% sobre insalubridade para esse tipo de serviço, para ela fazer o orçamento em si, contando com esses custos. Porque se você não colocar esse edital de licitação e agora você é obrigado a levantar, porque agora o governo vai visualizar qual o risco que você tem no seu ambiente de trabalho, e a tua prestadora vê que tem X% de aposentadoria, ela vai chiar, pode ter certeza que ela vai chiar, né? Ou, em caso de trabalhador, ou melhor, empresas que já estão prestando serviço, empresas aí em contratos ativos, né? Você vai começar a fazer essa gestão agora. Não é só para a abertura de novas licitações. Não. Para contrato de gestão de terceiros com cessão de mão de obra empreitada. Não. É para quem também tem aí contrato ativo. Você começa a fazer essa gestão com ela agora. Nós temos aí mais de 80 questões para analisar com gestão de terceiros. Mensal, tá, gente? Devido ao fato de que a tua prestadora vai estar expondo a tomadora mensal ao E-Social e na EFT-REINF, tá? O prestador deve enviar mensal o R2020. O R2020 é o evento em que o prestador vai enviar as informações referentes ao tomador de serviço. Esse evento é o que garante também o direito de crédito ao prestador de serviço. Então, ele vai ter pressa para enviar esse evento mensal, pode ter certeza. A data de envio da IFDRINF é até o dia 15 do mês subsequente, a data de envio, tá, gente? E a data de pagamento é até o dia 20 do mês subsequente, tá? Com o destaque dos 11% ou 3,5% na nota fiscal e o envio do R2020 pelo prestador de serviços, o prestador pode pedir ao governo o quê? O crédito, independente se o tomador pagou ou não. Agora, uma vez que eu como prestador enviei o R2020, eu indico automaticamente, eletronicamente, a tomadora de serviço. E quem é essa tomadora de serviço? Eletronicamente, gente. Quem é a tomadora de serviço e quanto ela deve reter, quais os serviços que eu prestei para ela, quais são os riscos que eu estou exposto, tudo, gente. É por meio do envio desse evento, ó, que o prestador poderá fazer o recolhimento dos créditos dos 11%. E o que sobra para o tomador? Fazer o recolhimento. Fazer o recolhimento, tá, gente? Se o tomador não enviar o R2010 agora, porque para o E-Social, tanto o prestador como o tomador vai enviar as mesmas informações. Só que um como tomador, o outro como prestador. É só o que muda. Não pode haver divergência entre as informações, gente. Tá? Então, quando o tomador envia o seu R2010, o seu EFDRENF, poderá cair em malha, pois o prestador já lhe expôs ao enviar o 2220, o 2020, aliás, caso as informações não batam entre si. No E-Social, no EFDRENF, aliás, um expõe o outro. Por isso que você tem que saber, pede relatório mensal para a tua prestadora. Eu quero relatório do teu 2020, para saber como é que ela está enviando as informações a respeito do tomador de serviço. Tá, gente? Lançamento de notas fiscais, prazo. Olha só, caso o prestador tenha uma nota fiscal antiga, ele apareça com essa nota 2 meses depois. Uma nota que não foi lançada no mês em que foi tirada. O que você faz com essa nota, gente? O EFDRENF não aceita nota extemporânea. Não aceita. Cerco fechou. Entendeu? Não aceita nota extemporânea. O que precisa fazer? Você tem lá uma nota de 2 meses atrás, o teu prestador reabre o período de 3 meses atrás lá na EFDRENF, envia no período. Uma nota de 3 meses atrás, por exemplo, vai enviar de 3 meses atrás, vai reabrir o período de 3 meses atrás e vai enviar as informações lá dentro do mês em questão da nota fiscal. E agora fica a pergunta para ti. Quem paga a retenção? Não é o tomador? Se o prestador esqueceu de enviar uma nota, quem vai pagar essa multa? Quem vai pagar os juros e a multa dessa nota? Que é automática na DCTF Web. Quem vai pagar?
Por isso que você tem que ter a comunicação entre tomador e prestador de serviço. Você tem que saber quantas notas você tem naquele mês daquele prestador de serviço. Você vai dizer, ó, tá chegando dia 15, eu quero a nota tal, a medição tal do serviço tal. Entendeu, gente? Eu quero. Por quê? Porque você tem prazo para enviar. Você não vai pagar multa. Entende? Isso, inclusive, deve ter em cláusulas contratuais de ressarcimento ao tomador. Ressarcimento ao tomador. Tá, gente? Aos cofres públicos. Facilidade para a receita. Questões como não atendimento do prazo da declaração das informações, ausência de registros, inconsistência de dados, incoerência entre campos preenchidos. Tá, gente? Estou vendo o EF de rente preenchida, que tem uma coisa lá em cima, uma informação lá em cima, que não tem nada a ver com as informações que se seguem. Dentro do EF de rente, você tem uma lógica de envio de informação. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, do jeito que está lá, da forma que o EF de rente está programado para receber. Tá, gente? Então, a incoerência entre os campos preenchidos consegue ser facilmente detectado pelo governo, muitas vezes de forma, o quê? Automática. Tá, gente? Sem intervenção humana nenhuma. Entendeu? As regras de validação pós-envio fazem o quê? Checam em conjunto com o E-Social e com a DCTF Web. A lógica das informações declaradas por ambas as partes, tomador e prestador de serviço. Se os colaboradores da empresa prestadora de serviços estão alocados na lotação, aonde? 10, 20, aonde? No prestador. Com o CNPJ de quem? Do tomador. Se as informações de pagamentos que seja aposentadoria especial foi destacada em nota, tanto as informações, tanto o percentual quanto o adicional. Trabalhadores com exposição a risco ou recebimento de salubridade na prestação de serviço através de cessão de mão de obra, se estão lá, e muitos outros. Isso é automático. Isso é automático, tá, gente? O impacto para o tomador decorrente da identificação de incoerências na retenção do INSS através da fiscalização. Impacto do tomador para o tomador de serviço. Ó. Caso venha a ser apurado incoerências aí de valores ou ausência de informação relacionada à retenção e ao recolhimento do INSS, seja na alíquota do 11% ou alíquota adicional na nota do fornecedor, cuja identificação já estão aonde? No E-Social da onde? Lá do prestador. Gestão de terceiros é documentação mensal do prestador de serviços, do E-Social dele, referente aos trabalhadores que prestam serviço para você, e do EFT-RENF dele. São dois sistemas, tá? Além de autuação, a empresa contratante pode vir a ter que recolher retroativamente o quê? O valor com repasse à Receita Federal não evidenciado. Gente, isso vai acontecer. Isso é automático. Esse é o objetivo da Receita. Entendeu? E a retenção do ISS, Regina? Imposto sobre serviços? Vai para a EFD-RENF? Eu envio EFD-RENF, o ISS para a EFD-RENF? Não. O ISS é um imposto mensal, é um imposto municipal, gente. A EFD-RENF, no momento, está enviando informações, somente de previdência. Mas, em março, está para entrar CSLL, PIS, COFINS, Imposto de Renda, etc. Já saiu, já tem um novo manual, a nova minuta, o novo manual, o novo layout, tudo, já saiu tudo. Em 2022 já saiu. Para entrar em março, o E-Social com todas as informações que, de fato, substituirão a DIRF. Tá, gente? Por enquanto é isso. Mas está vindo aí vários outros impostos. Mas o ISS, Imposto Municipal, nesse momento não vai para a IFD-RENF, você continua fazendo da forma que você sempre fez. O que muda para órgãos públicos com a vinda da IFD-RENF, gente? Olha aqui agora. Era elaborado o LTCAT pelo tomador de serviços referente aos serviços terceirizados? Olha o que muda. Você fazia isso antes? Vai colocando aí, papel e caneta. Era feito antes as análises de riscos em serviço prestado, percentual de aposentadoria especial e adicional de aposentadoria especial? Era levantado esses riscos antes em notas fiscais? Era analisado o percentual de insalubridade envolvidos nos serviços do tomador de serviço? Era feito isso? Era analisados os tipos de serviços e as retenções minuciosamente em nota mensal? Entendeu, gente? Entendeu?
A gente fez uma pesquisa aqui em Santa Catarina sobre essa questão de gestão de terceiros no E-Social e também sobre aqui essa parte de retenção. Pasmem com o percentual. 98% das pessoas entrevistadas disseram o seguinte: a gente não sabia disso, Regina. Fiscais de contratos, contadores, engenheiros de obras e técnicos de obras. A gente não sabia disso, Regina. Agora, você como contador que está aqui, você está pensando o seguinte: Regina, eu não sabia de nada disso aí, e eu tenho uma equipe por trás que trabalha, vou repetir o que eu falei, eu tenho uma equipe dos bastidores que trabalham, e quando a nota chega para mim, ela já está pronta, eu só lanço. A tua equipe precisa saber disso daqui. Quantas pessoas envolvidas você tem no cálculo de uma nota fiscal? Entendeu? Aqui está a saúde e segurança do trabalho. Saúde e segurança do trabalho tem que levantar o LTCAT dos riscos referente ao tomador de serviço, dizendo se tem adicional, se tem insalubridade. Entendeu, gente? Isso tudo deve ser analisado antes da prestação dos serviços. Porque assim que você começar a trabalhar, o prestador começar a trabalhar aí nas tuas obras, no teu trabalho, aí no tomador de serviço, quer seja recolhimento de lixo, pavimentação asfáltica, iluminação pública, segurança, limpeza, etc. Entendeu? Todo esse pessoal tem esse adicional, gente. Os laudos já estão levantados para você começar a trabalhar isso na nota fiscal? Lembrando que a obrigatoriedade da IFDRENF já começou em 8 de 2022, juntamente com a folha de pagamento no órgão público, ao E-Social. Cruzamentos eletrônicos entre o E-Social e a IFDRENF, cruzamento entre os eventos do prestador e tomador de serviço. Cada um tem mais de 60 campos para preencher. Mais de 60 tipos de informações para enviar. Cada um. Ambos devem coincidir. Um não pode falar uma coisa e o outro outra. Tudo deve bater, desde o número da nota fiscal até o CNPJ do tomador e prestador. A base de retenção, a forma que foi feita. Tá, gente? Então, aqui, nós teremos o cruzamento eletrônico da IFDRENF, do tomador de serviço também e prestador de serviço também. Porque o que um informa, o outro também vai ter que informar, com exceção de que um é tomador e o outro é prestador de serviço. Tá, gente? O que os fiscais de contratos, então, precisam fazer, Regina? Está aqui o checklist, ó. Saber fazer um mapeamento de terceiros por tipo de serviços e riscos envolvidos. Saber fazer a fiscalização das retenções em notas fiscais, conforme apresentado aqui. Saber dos cálculos da retenção de aposentadoria especial, adicional, processo trabalhista, se tiver referente à não dedução de INSS, também estão em notas fiscais. Inclusive, o número do processo trabalhista vai lá dentro do E-Social e também da IFDRENF, de ambos, tomador e prestador. Saber em quais eventos do E-Social e da IFDRENF devem fiscalizar o terceiro mensal. Você vai pedir relatório para o terceiro mensal, você tem eventos específicos para fazer isso. Saber quais informações fiscalizar. Não adianta você se encher de informação, buscar informação, prestador te entregar informação, relatório, você não saber o que fazer com eles, né? Porque isso, gente, são informações novas. Relatório do E-Social, da IFDRENF, da DCTF Web, são informações novas. É normal você dizer assim, Regina, eu não sei de nada disso, tudo isso é novo, são sistemas novos, que a gente deve aprender, gente, porque são novidade para nós. A forma de enviar é novidade para todo mundo, né? Saber quais informações fiscalizar, precisam saber como fiscalizar cada prestador e conforme os serviços prestados e no E-Social e na IFDRENF do terceiro, porque é lá dentro do E-Social e da IFDRENF do terceiro que tem informações que indicam ou denunciam muitas vezes o tomador de serviços, tá? Precisam saber como se darão os cruzamentos, saber como adaptar os departamentos do órgão para essa fiscalização mensal dos terceiros. Porque aqui eu tenho informação que diz respeito à folha de pagamento, eu tenho informação que diz respeito à saúde e segurança do trabalho, tá? E muitas vezes o fiscal de contrato diz assim, Regina, essa não é minha área. Essa não é a tua área, mas é isso que vai estar em contrato e é isso que tem que estar em nota fiscal. E agora? Temos que trazer isso para a parte de fiscalização de terceiros, para a parte de fiscais de contratos, contadores.
Entendeu? Agora o engenheiro, o fiscal de contrato, contadores, precisam saber disso, gente. Precisam saber disso. Obrigatoriamente, você não tem outra saída. Isso vai fazer parte da tua vida mensal, toda semana. Você, fiscal de contrato, contador, engenheiro de obras. Entendeu? Necessário montar, gente, um comitê gestor do E-Social no órgão. Né? Definir profissionais que ficarão responsáveis pela gestão de terceiros. Ó. Define profissionais que ficarão responsáveis pela gestão de terceiros, pela gestão de notas, pela gestão de avaliação de retenção, pela gestão de riscos de cada prestador, né? De terceiro, por secretaria e por contrato de prestação de serviços. Cada prestador é um tipo de risco, é um tipo de serviço, é um tipo de código de receita. Envolver profissionais da licitação, porque a licitação não pode abrir uma licitação, um edital de licitação, por exemplo, para contrato de uma empresa com cessão de mão de obra ou empreitada para começar agora, mês que vem, se o risco daquele ambiente não foi levantado ainda. A SST tem que ir lá e fazer o levantamento desse risco para abrir licitação e dizer qual o risco que tem. Assim que o prestador começa a trabalhar para ti, ele já envia no E-Social dele. O quê? O risco que está no teu LTCAT. Tem pessoal da licitação está envolvido aqui. Estabelecer profissionais que ficarão responsáveis pelo monitoramento in loco, mensal, contratando. A nova lei de licitação, o artigo 121, diz isso. O tomador de serviços deve provar que faz a gestão de terceiros. Nova lei de licitação. Não está na antiga, está na nova. Absorveu a súmula 331. Deve provar que faz a gestão de terceiros. Em caso aí de prestador de serviço que vão à justiça buscar pagamentos não feitos pela contratada, etc, etc. E como é que você vai provar que faz a gestão de terceiros? Pedindo relatórios mensal do E-Social e da IFDRENF do prestador de serviço. Por quê? Porque ele não tem mais GFIP, ele não tem mais CAGED, ele não tem mais carteira de trabalho, ele não tem mais folha de pagamento, ele não tem mais DIRF, ele não tem mais RAIS. Tudo isso é E-Social e IFDRENF agora. Entendeu, gente? Mas o quê? Aqui é a última. Profissionais que ficarão responsáveis por fiscalizar relatórios do E-Social, ó, e da IFDRENF mensal das prestadoras de serviços. Você não tem outra saída, tá, gente? Não tem. E, de novo, trago a mesma foto aqui. Escolha o leão com o qual você quer se relacionar aí em era de E-Social e do IFDRENF. Gente, ficou alguma dúvida? Você pode deixar aqui no chat, vou ler o chat agora. Você também pode estar enviando para o nosso contato as dúvidas que vocês têm para a gente estar auxiliando vocês em tudo isso que foi passado hoje aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui o chat, então. Esses percentuais já estão no BDI, nas obras em andamento? Aí tem que ver aí com o pessoal para ver se eles já estão colocando, tá? Prestador de serviços, PF, como médicos, como devo proceder com o E-Social e FDRENF? Prestador de serviço como médico, acho que você quer falar aqui, Keila Fernandes de Lima, acho que você queira falar de edital de credenciamento. Edital de credenciamento. Se for edital de credenciamento, nós temos pessoas físicas. A pessoa física, gente, não entra aqui nessa questão, tá? Por quê? Porque dentro do E-Social, nós temos o quê? Contrato de prestação de serviço, concessão de mão de obra ou empreitada. E aqui, geralmente, o que acontece com o médico? O médico tem o estabelecimento dele lá, onde você envia os trabalhadores até esse estabelecimento para a realização de exames, por exemplo. Então, não faz parte, o edital de credenciamento, contrato de pessoa física, não faz parte aqui, na gestão que falamos hoje aqui, tá? Uma vez que eles atendem em seus consultórios e não no órgão público, isso, porque somos o Instituto de Assistência e Saúde, exatamente, isso mesmo. Não se aplica, não diz respeito, não é contrato de cessão de mão de obra ou empreitada.
Instituto de Saúde, somente os servidores e seus dependentes da prefeitura e suas autarquias, economia mista. Você quer dizer que são vinculados ao RPPS? Instituto de Saúde, somente os servidores e seus dependentes da prefeitura e suas autarquias, economia mista. Se é RPPS, envia as informações. Não envia as informações. Se é do regime geral, envia as informações. A senhora falou sobre prestação de serviço. E quanto a obras? A prestação de serviço está vinculada às obras, né? Isso é obra, isso é segurança, limpeza, enfim, né? É a mesma coisa para prestação de serviços em contrato de prestação de serviço para construção civil, por exemplo. É a mesma coisa, tá? Não se aplica da mesma forma. Aí você só tem que analisar o seguinte: é obra por cessão de mão de obra, empreitada. E tem outra coisa aqui também. Se é uma obra, ela é empreitada total ou ela é empreitada parcial? Se ela é uma obra empreitada total, tu tens que ver como é que está no contrato. Esse contrato está dizendo que a retenção, quem vai fazer? Aí nós temos opcional, hein? Se é uma obra terceirizada total, pode haver a opção tanto do tomador quanto do prestador fazer o recolhimento, tá? Aí tem que ver como é que está aí nas tuas cláusulas contratuais. Agora, referente a obras com cessão de mão de obra ou empreitada, entra nas questões que falamos aqui, tá? O material apresentado será disponibilizado? Sim. Temos uma empresa que ganhou licitação e fornece os funcionários para atender no hospital e PSF. O contrato de cessão de mão de obra entra aqui. Contrato de cessão de mão de obra. Tem lá o objeto do contrato, você pode ver que é cessão de mão de obra. Se é cessão de mão de obra, então entra nessa questão aqui a mesma coisa. Por quê? Porque ela fornece trabalhadores para atender no hospital. Tem trabalhadores cedidos para você dentro dessa instituição de saúde aí, né? Citado contratado em andamento, estou atendendo que vai ter impacto financeiro, como proceder. E se o contrato de credenciamento for com pessoas jurídicas? Contrato de credenciamento com pessoa jurídica, deixa eu te dizer uma coisa. Contrato de credenciamento, se for com pessoas jurídicas, analisa o contrato se é cessão de mão de obra ou empreitada. É cessão de mão de obra ou empreitada, né? Você tem o seu dispor trabalhador cedido com cessão de mão de obra ou empreitada, então entra nessa questão aqui. Se o tal de credenciamento tem cessão de mão de obra empreitada, entra aqui. Serviço de saúde, onde os médicos realizam o serviço em seus consultórios. Não, em seus consultórios não. Por quê? Porque eu não tenho cessão. Eu contratei uma empresa onde tem 3 médicos, por exemplo, mas o médico trabalha onde? Dentro do escritório dele. Eu tenho uma empresa que eu não tenho nem cessão de mão de obra e nem empreitada, eu tenho serviço. Não se aplica nesse momento. BDI licitado e contrato em andamentos. Estou entendendo que vai ter impacto financeiro. Como proceder? Olavo, nós temos uma questão nova em relação a isso. Poderia te dar essa resposta no particular, tá? Porque eu não tenho agora a legislação aí para mim poder te atender nessa situação aqui agora, tá? E se o contrato ficou viciado? Se a contratação for feita por meio da contratação de uma microempresa e esta subcontrata microempreendedores MEIs para execução de serviço, como fica a retenção? Gente, a retenção de subcontratação, quem faz é a contratante. Olha só, eu sou órgão público contratante. Eu contrato a empresa A para ser minha prestadora de serviço na área de construção. A empresa A subcontrata outras empresas para prestar serviço para ela, empresa A. Quem é a contratante da empresa A? Quem é a contratante da subcontratada? A empresa A. Então, quem envia a retenção da subcontratada é a tua contratada. Ela que envia a retenção, ela que vai fazer o que você faria com ela. Entendeu, gente? E MEI, gente, MEI, contrato de MEI. Tem 7 categorias lá dentro do E-Social. Olha bem, contrato de MEI sem empregado para manutenção e reparos de veículos.
para construção, lá tem 7 categorias, agora que eu não veio a memória, 7 categorias. O MEI é pessoa física, se tiver dentro daquelas 7 categorias lá, tá? Dentro do E-Social. Você contrata o MEI como pessoa física e coloca sobre o patronal, paga para ele 20% sobre o patronal, tá? Tem 7 categorias de MEIs que eu contrato, MEI sem empregado, que quando ele faz parte dessas 7 categorias, ele entra na minha empresa como pessoa física. Não posso contratá-lo como pessoa jurídica. Tá? Caso a nota do prestador não venha... Caso a nota do prestador não venha destacando a retenção, posso aceitá-la e lançar a retenção mesmo com ela não informada? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não tenho nenhuma legislação para isso aqui. Olha só, não vem destacada, você não pode fazer retenção. E outra coisa, se não destacar na nota, olha o que diz a EFDREINF. Se não destacar na nota fiscal, a retenção, a Receita Federal não dá o crédito. Entendeu? A Receita Federal não vai dar o crédito para a tua prestadora se ela não destacar na nota fiscal mensal. Ela não vai ter, ela vai perder. Entendeu, gente? Então, via de regra, deve ser feita a retenção e o destaque e o tomador pagar. Porque eu já vi órgão público que faz o seguinte: quem retém a previdência, quem retém a previdência do valor destacado é a própria prestadora. Tá, gente? Mas, em regra, é o tomador que tem que fazer o depósito, o pagamento, tá? Aposentadoria especial, como seria a retenção? No caso tem que vir na nota fiscal o percentual de risco? Exatamente. Se é 6, 9 ou 12%, e mais o adicional de 2, 3 ou 4 sobre o 11% da nota, ou em caso da prestadora ser optando pela CPRB, sobre o 3,5% da nota. E esse percentual contratada que tem que fazer o laudo e me informar o risco do serviço, é isso? Não. O laudo é teu. IN, marca aí. IN 2110, artigo 130 ou 230. 130 ou 230, me sai a memória agora. IN 2110, artigo 130 ou 230. Ela diz o seguinte: a contratante dos serviços concessão de mão de obra empreitada é responsável por elaborar dos seus riscos, dos serviços que são terceirizados, é obrigado a elaborar o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, e o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, e entregar para a prestadora, e esta, por sua vez, recepciona esses laudos e atualiza o seu PCMSO, por exemplo. Entendeu, gente? Aposentadoria especial 1055. Mais alguma pergunta, gente? Médico contratado, pessoa jurídica, que presta serviço na unidade de saúde, informa o REINF, o médico só envia o REINF se ele tiver empresa contratada com cessão de mão de obra ou empreitada. Senão, ele não precisa enviar REINF, tá? No caso de um prestador optante pelo Simples Nacional, mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. O que pega aqui é somente para o MEI, microempreendedor individual, que não tem empregado, que trabalha em 7 categorias exclusivas, né, de MEI, então ele é contratado como pessoa física, vai direto para dentro do 1.200 da folha de pagamento. Não passa, não entra na minha contabilidade como pessoa jurídica, e sim como pessoa física. Caso a empresa seja optando pelo Simples Nacional, deve ser feito algum modo especial de retenção? Não, mesma coisa. Não tem nenhum caso especial de retenção para o Simples Nacional. Mas é para exigir que o prestador destaque, né? Se ele não destacar, ele não tenha o crédito. Ele não tem o crédito, e o tomador vai pagar como? Né?
E o tomador, gente, deve fazer o quê? Mensal, cobrar do prestador para que ele envie as informações no EFD-RENF dele com o destaque da retenção. Por quê? Porque ele está expondo o tomador. Ele está expondo o tomador, né? Em nome da Prefeitura Municipal de Porto Estrela, Mato Grosso, agradeço pelo conhecimento a nós transmitido. Parabéns. Obrigada, eu que agradeço pela presença, tá? Qual o embasamento legal da retenção, caso não esteja destacado na nota? Aqui na nossa legislação, aqui, ó, a retenção está aqui, ó. Embasamento legal na retenção, caso não esteja destacado na nota, está aqui, ó. Aqui, ó. Estou transferindo a tela aqui, estou. Aqui, ó. Aqui está o embasamento legal, ó. Artigo 31 da Lei 8.212 de 1991 é a base legal para retenção de 11%, né? E aqui está a base legal para percentual da aposentadoria especial, e aqui está a base legal para o acréscimo sobre a aposentadoria especial. E aqui está os campos que essas informações irão na EFD-RENF. Existe várias outras informações que vão na EFD-RENF, tá, gente? A gente trouxe aqui um resumo para vocês devido ao tempo, mas irão várias outras informações. A gente trouxe aqui só o que iríamos conversar hoje, né? Qual o embasamento legal da retenção? Já foi? A multa, quem paga é o gestor ou é o erário? Depende. Depende. A multa por ressarcimento ao erário, gente, ela é extensa, tá? Vai depender. Por exemplo, esse trabalhador que está enviando essas informações, nota o seguinte, lá na nova lei da licitação, vamos falar do gestor do contrato, lá na nova lei da licitação, ela diz o seguinte, que o órgão público deve ter especialmente designado um fiscal de contratos para fazer a gestão, para fazer a observação, para ter esse cuidado mensal das cláusulas contratuais acordadas entre as partes, entre tomador e prestador de serviços. E no artigo 7º ela diz o seguinte, treine esse trabalhador até você tirar o melhor dele para que isso aconteça. Entendeu, gente? Então, vai depender. Esse trabalhador, ele tem o treinamento, ele sabe, de fato, da função dele, senão pode cair para o gestor, né? Agora, se o trabalhador está sob responsabilidade dele, devido ao fato que esse trabalhador, ele sabe, de fato, o que está fazendo, porque ele já teve treinamento sobre isso, ele tem tanto tempo de experiência, etc, etc. Agora, nós temos na folha de pagamento isso dentro do E-Social, código 9292, ressarcimento ao erário, ressarcimento de valor aos cofres públicos, tá? É possível realizar a retenção, mesmo quando não destaca na nota, não é recomendado. Por quê? Porque a EFD-RENF diz o seguinte, não tem retenção, não tem crédito. Se não tem retenção, a prestadora de serviço não tem crédito. Ela não pode recorrer a esse crédito, porque a Receita não vai devolver o crédito para ela, porque o próprio EFD-RENF diz o seguinte, se você quer o crédito, você tem que destacar na nota. E para o tomador pagar, ele tem, obviamente, que ter acesso aí à análise na retenção em nota fiscal de prestação de serviço, tá, gente? Mais alguém? Bom, Regina, já chegou o nosso horário, né? Eu acho que você também já está exausta pelo tanto de informações, assim, uma atrás da outra, desesperadamente, informações, e assim, não falta o assunto, né? Muito assunto faltou. Nossa. Pois então. Isso vai para 20 horas. Nós vamos, você disse que vai disponibilizar, né, o material? Vou estar enviando para você. Sim. E aí eu posso encaminhar para o pessoal por e-mail os slides? Aham. Você vai disponibilizar os slides, eu vou encaminhar esses slides para eles, e vou também, como foi gravado, na verdade, foi passado pelo YouTube. Então, como foi gravado aqui também, você autoriza a gente disponibilizar esse link também no YouTube, depois desse evento? Pode disponibilizar.
Sim, obrigada, Regina. Bom, pessoal, nós agradecemos em nome do nosso presidente Neurilan Fraga, em nome da nossa coordenadora Juliana Ferrari e do Zé Antônio, que é o nosso cerimonialista que também está de férias. E muito obrigada, desculpe pelo transtorno aí que a gente teve no decorrer da limitação de vagas, mas em tempo a gente gerou o link para passar pelo YouTube, então, e também será disponibilizado. Muito obrigada pela participação de todos, e mais uma vez, Regina, muito obrigada mesmo pela sua atenção conosco. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e estamos aí à disposição. Obrigada a todos, um abraço. Até mais, uma boa noite, uma boa tarde.